Obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada. Até Obrigada. já. Esse projeto, Menina Também Chora, ele nasceu de uma vontade minha de reunir mais mulheres para tocar choro e para cantar choro. Eu fui para Ourinhos cantar num festival e o festival tinha esse mote, né? Com a presença feminina. Era a 18ª edição do festival e eu fiquei pensando nisso, como é que é isso, né? 18 edições, na 18ª você faz uma edição com protagonismo feminino. Se já houvesse um equilíbrio entre as mulheres e os homens, eu fiquei pensando que não precisaria disso, mas precisa, a gente precisa dar essa força, né? E o choro, ele é um ambiente especialmente machista, infelizmente, né? As meninas têm muita dificuldade para tocar, cantar nem se fala, mas para tocar, e tem muito preconceito com menina. Então, chegar as mulheres para tocar, assim, tem que ter muita indicação, tem que ter alguém já, um pistolão, vamos dizer assim, né? Então, eu fiquei pensando nisso nesse festival e me veio a vontade, como eu canto choro, né, já faz bastante tempo, desde 1999 que eu canto choro, eu fiquei pensando nisso, que a gente devia abrir mais espaço e pensei sempre que eu como artista, como performer, né, intérprete, que eu tinha que fazer mais do que somente ser eu cantando, né, tinha que ter alguma coisa ali que... Eu sinto que a presença da gente nesse mundo, ela é coletiva também, né? A gente tem que contribuir um pouquinho, então eu pensei em contribuir dessa maneira. Aí eu pensei nesse projeto, fiz umas tentativas de show e durante o ano de 2020, que a gente teve que ficar isolado, eu resolvi botar em prática o site. E aí eu fiz o site Menina Também Chora, www.meninatbchora.org e comecei a fazer umas entrevistas, jogar lá algumas ideias, tem matéria da Jane de Castro, tem um pouco das minhas histórias também. E quando eu conheci a Jane de Castro, a gente pensou juntas em fazer uma coisa que fosse um showzão, né? E aí o Sesc se propôs também, isso foi anterior ao site, o Sesc se propôs, ficamos ali nesses 2 anos também, tendo que esperar um pouquinho, e aí apareceu a oportunidade agora do Choraço ao Vivo novamente, a gente fez o show, e a concepção do show ela é um pouquinho diferente da concepção do site, do projeto, porque ela reúne, a minha ideia sempre foi reunir homens e mulheres, porque eu acho que se a gente faz uma banda só de mulheres, ela é muito importante para dar força mesmo, para você se sentir acolhida com as suas pares, né? Mas eu acho também que ela é um pouco segregatória, de certa forma, porque aí, aquele grupo lá de mulheres, né? Então a minha ideia é juntar todo mundo, juntar homens e mulheres para que as pessoas se conheçam, para que os meninos conheçam as meninas e as meninas conheçam os meninos e que isso se espalhe e que fique natural. Eu quero que um dia todas as rodas de choro sejam equilibradas em termos de gênero. Né? Não quero isso, mas quem sou eu para querer alguma coisa? Mas eu vislumbro isso, né? Que seja equilibrado. E assim na música instrumental, isso é no mundo todo, né? Na verdade, não é só no Brasil que isso acontece. Eu não quis recuar, não. Do B, onde a gente entra as cordas. Eu vou... Tá cantando no B, né? Eu acho importante também que o espetáculo em si, ele tem uma unidade, e eu acho que essa unidade partiu muito da instrumentação e dos arranjos que o Dino fez. E o Dino tem essa característica de fazer um choro
ou de fazer os arranjos dele, de uma maneira um pouco mais ousada, menos óbvia, né? Então, nas harmonias, nas mudanças de andamento, bem distante de um regional de choro, mas com a essência do choro, e ele fala muito de Radamés em Atali, de Guarnieri. Então ele quis montar essa banda com um quarteto de cordas e um quarteto de madeiras, com fagote, a gente não tem contrabaixo, e uma banda base que é piano, cordas, né, violão e bandolim, e guitarra acústica e percuteria com pandeiro. Então a gente resolveu fazer dessa maneira, e a partir daí as próprias participações sugeriram as músicas. Nós também tínhamos as nossas preferidas, as que eu ia cantar, as que seriam instrumentais, e as participações foram sugerindo. A concepção dos arranjos foi, ela aconteceu a partir de uma ideia que eu tive com a Rita. Ela me perguntou a questão da instrumentação, como eu já disse antes, né, essa coisa mais orquestral. A partir daí eu tive essa liberdade de fazer uma concepção dos arranjos, tentando lembrar um pouquinho aquela época que existia das grandes orquestras, né? Ainda mais no conceito do choro, que o Radamés em Atali foi um grande representante para a nossa música, né? Dessa junção da orquestra com a música popular. Teve, logicamente, Villa-Lobos, mas Villa-Lobos é algo mais orquestral, mais grandioso na sua concepção. Mas para essa concepção de canção, de choro, né? A banda acompanhando as cantoras ou as instrumentistas, essa concepção vem dessa ideia de Radamés e de Camargo Guarnieri, de Francisco Mignone, né? Que são referências que eu sempre uso nos meus arranjos, né? Para tentar sair um pouco fora desses elementos triviais do acompanhamento simplesmente básico, fazendo ritmo e harmonia para a cantora. Existe uma atmosfera, uns começos só flautas, um começo só cordas, um começo só piano e cordas, né? Então, tentando dar um colorido geral, assim, para esse sentimento do choro, né? Do estilo do choro. E eu pude convidar pessoas incríveis para participar do show, com realmente talentos muito especiais, né? Primeiro eu convidei a Adriana Godoy e a Bia Góes, que são de famílias muito importantes da música brasileira. Fizeram um trabalho muito bacana também, sugerindo repertório, que deu pano para manga para o Dino fazer os arranjos, e que tem uma personalidade vocal muito distinta, né, uma da outra. E a minha alegria maior foi ter feito, então, um arranjo vocal do Dino também, com um arranjo vocal a capela com elas duas, né? São cantoras que eu admiro demais. Eu venho de uma história da minha formação mesmo de canto vocal, canto coral. Então, fazer esse arranjo a capela com elas foi bárbaro. E a construção toda, né, com todas as dificuldades de ter que fazer separado, ensaiar pelo Zoom, foi bem desafiador, mas foi maravilhoso. E são pessoas com quem eu quero continuar cantando muitas vezes ainda, não só choro, né, quem sabe. Teve também participações instrumentais do grupo Choronas, que são um marco na música brasileira. O primeiro grupo de choro totalmente feminino da história. Elas romperam barreiras, e na figura da Ana Cláudia César, né, que é a fundadora da Chorona, junto com a Paola,
que é violonista de 7 cordas, e também a Miriam Capua e também a Maicira Trevisan, são as 4 do grupo Choronas, e foi uma alegria, foi muito bom tê-las. Foi o único momento do show que eu fiquei emocionada, com a lágrima nos olhos, segurei ali, mas consegui passar isso, né? Acho que trazê-las para o palco do Choraço, foi a primeira vez que elas participaram do Choraço, que está na sua 3ª edição, acredito. E trazê-las para o palco acho que também foi emblemático, e foi uma contribuição, uma pequena contribuição do nosso trabalho para o choro e para a presença feminina do choro, para a gente firmar isso mesmo, né? Além disso, teve compositoras, uma compositora muito importante também, que é a Dani Spillman, do Rio, veio do Rio fazer esse show com a gente, ela apresentou 2 choros dela, que vocês vão ver no vídeo, e um choro cantado, né? E eu tive a oportunidade de cantar com ela também. Aí teve a flautista, Cássia Carrascosa, grande flautista, que teve uma música do Ciro Pereira, um choro do Ciro Pereira feito para ela, a gente também colocou isso no palco. E para terminar, não menos importante, a Heloísa Fernandes, que é pianista e que fez uma apresentação muito diferente, muito especial, ela engajou todo mundo e levou todo mundo na viagem do piano dela. Ela também fez um dueto com a Patrícia Bastos, que é outra cantora incrível, uma cantora do Amapá, de uma voz muito especial. Eu gosto de falar dos timbres, né? Eu gosto de timbres diferentes, eu acho que a gente foi bem rica nesse caso das cantoras. Teve a Patrícia Bastos, que tem esse timbre até um pouco líquido, assim, eu vou descrever de uma maneira, talvez não pareça nada para ninguém, mas líquido e bem solar, né, o timbre dela. E aí a gente teve a Maria Alcina cantando um choro do Raul Seixas, né, com aquela voz potente e grave dela, e um super astral, uma super energia. Além disso, a violinista, uma das violinistas da banda, que é a Vanessa Dourado, ela tinha um choro e eu pedi para ela e a gente também fez esse momento instrumental, né? E foram participações, eu acho que brilhantes. Como a gente queria que fosse uma banda mista, então a gente saiu procurando, né, perguntando de mulheres, porque homem tá fácil, né, de achar no mercado. E a gente foi perguntando de mulheres, o Daniel Grajev ajudou bastante, principalmente das musicistas eruditas, né, e algumas que eu conhecia já, e quis juntar um time bem diverso, né, que tivesse músicos eruditos, que tivesse músicos populares, músicos do choro, músicos que não eram do choro. E eu acho que a gente conseguiu juntar e reunir um grupo que ficou diverso, porém unificado e único também, né? No sentido de que as pessoas, essa banda, ela só se apresentou, eu quero que ela dê muitos frutos, que as pessoas se encontrem novamente. Mas essa banda foi única nesse palco e nessa apresentação. Uma coisa que me emocionou muito desde o começo, quando eu estava construindo o show, quando a gente teve a ideia do show, é que sempre que eu fazia a proposta, seja homens, mulheres, gente do choro, gente do erudito, todo mundo se empolgava muito com o projeto. E a gente sabe que nem sempre a gente pode investir o tanto que a gente acha que as pessoas merecem, né? Ganhar. E isso não foi um problema em nenhum momento. Todo mundo fez pela música, fez pelo som, fez pelo projeto. E uma coisa que a Bia Stutz, que é a clarinetista, me falou no final do primeiro show, que foi uma coisa assim, tá de pé, né? Conseguiu montar. E é tão importante isso quando a gente fala de um trabalho que tem esse viés de gênero, né? No bom sentido da palavra, montar uma coisa dessa, botar de pé
um espetáculo com tantos músicos, com tantas participações, com tantos desdobramentos, só de botar de pé já foi uma grande conquista. E a gente espera que isso reverbere muito, né? Que não fique só no Choraço. Obrigada ao Choraço e ao Sesc por ter aberto espaço para a gente, mas que não fique só aqui e que saia reverberando aí pelo mundo, quem sabe.